Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O negócio é o seguinte, eu não sei o que está acontecendo com a Shiseido, mas a verdade é que, pelo menos aqui na Dinamarca, os seus produtos estão com até 50% de desconto em diversas lojas. Até mesmo um corretivo maravilhoso que foi lançado recentemente está com desconto. Se alguém souber o motivo, escreve aqui para mim nos comentários. Eu, que não sou boba nem nada, resolvi aproveitar essa fase para comprar todos os produtos que eu sempre desejei da marca e vou fazer resenha de tudinho aqui para vocês por meio do vídeo de hoje. Meu nome é Fernanda, eu sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos às resenhas. Bom, então vamos começar com a base. Eu vou usar a Synchro Skin Self Refreshing. Eu mantive ela na caixinha, já usei antes, já testei, mas mantive aqui para mostrar para vocês. E essa aqui é a embalagem dela, de vidro, uma embalagem bem robusta, bem pesada. E a minha cor é a 130, tá, gente? Vamos agitar. Essa é a textura e a cor dessa base. Eu apliquei só meio pump porque eu sei que ela tem uma cobertura realmente muito alta. E vocês vão ver que com essa pouca quantidade, ela é suficiente para fazer boa parte do meu rosto. Vou pegar aqui com um pincelzinho Kabuki. Vamos ver o que fala aqui a caixinha. É uma base de longa duração, adaptável ao clima, que se mantém sempre como recém-aplicada e protege a pele do meio ambiente por um acabamento impecável durante 24 horas. A tecnologia Active Force Plus se sincroniza com a pele para ajudar a resistir ao calor, à umidade, ao excesso de oleosidade e ao movimento, proporcionando um conforto excepcional. A cobertura é de média alta, construível, acabamento natural, semi-mate. Então, mais uma base semi-mate, porque é sempre a minha preferência, né? E tá lá, metade com a base e metade sem a base. Como vocês podem ver, a cor é um pouquinho mais branca do que o meu tom de pele, só que depois de um tempo eu percebi que ela se adapta bem e fica no tom exato. Agora eu vou usar mais meio pump para o outro lado. Base aplicada dos dois lados. Vou me aproximar aqui para vocês verem bem qual é a textura dessa base. Percebam como ela fica com uma textura fina, acabamento semi-mate, ou seja, mate, mas preserva alguma luminosidade. O sensorial é agradável ao toque, dá para sentir um pouquinho ela na pele ainda, tá? Mas nada muito grudento. Sensorial agradável. Acabei passando menos de um pump no rosto inteiro para conseguir essa cobertura, porque sobrou um pouquinho aqui na minha paleta. Para as sobrancelhas, vou usar o Brow Ink Trio. Como o nome já diz, ele é composto de 3 partes. Vou começar com a lapiseira preenchendo a minha sobrancelha. Eu achei incrível como essa lapiseira preenche as sobrancelhas de uma forma super natural, super uniforme, fica sem falhas. É uma lapiseira, mas aqui já parece que a gente tá passando, na verdade, um pozinho. Agora eu vou vir com a parte do meio, que é um pozinho, para dar mais volume nos pelinhos. Olha que coisa incrível que é esse produto. Agora o terceiro passo, venho com a escovinha e esfumo tudo, para deixar ainda mais natural. E olha que diferença uma sobrancelha da outra. Esse acabamento dá uma diferença tão grande e ao mesmo tempo de uma forma tão natural, não sei como eu não conhecia isso antes. Sobrancelhas prontas, agora eu vou usar um corretivo em bastão que me parece que é um lançamento, na verdade, pelo menos nos sites aqui na Dinamarca, esse produto aparece como novo. Eu comprei 2 cores desse corretivo, a número 101 e a número 202. A 202 eu vou usar mais tarde, por enquanto eu vou usar só a 101, que é bem branca. Vou abrir aqui para mostrar.
olha como é branco esse corretivo. Eu confesso que eu queria um tom mais claro quando eu peguei essa cor, mas eu não sabia que ia ser tão claro assim. De qualquer forma, dá pra usar pro propósito que eu quero aqui, que é como primer na pálpebra e pra dar uma luminosidade a mais em determinadas partes do rosto. Por enquanto, eu vou passar só na pálpebra como primer. Esse corretivo é bem macio, fácil de espalhar, fica super uniforme, com uma textura aveludada. Eu gostei muito dele, viu, gente? Não acumulou nas minhas linhas, tem uma cobertura excelente. Pálpebras prontas. E é o seguinte, no vídeo de hoje, nessa gravação de hoje, eu vou resenhar produtos de duas marcas diferentes. A primeira delas é a Shiseido, com diversos produtos que eu comprei na promoção, né? Vou falar de todos eles aqui pra vocês. E a segunda marca é a Pat McGrath, com a paleta Gilded Nirvana. E eu vou fazer um outro vídeo pra falar dela, que a essa altura, na verdade, já deve ter sido publicado esse vídeo, que eu vou publicar ele antes desse da Shiseido. Então, eu vou lá e já volto nesse vídeo aqui pra gente falar de mais produtos Shiseido. Olha quem escapou do vídeo anterior e veio aqui pro futuro, né? Eu vou mostrar pra vocês, gente, mais 3 produtinhos da Shiseido, aproveitando esses 2 looks que eu fiz na resenha da paleta Gilded Nirvana da Pat McGrath. O primeiro produtinho que eu vou usar no olho direito é o Arch Liner Ink, que é uma caneta delineadora curvada. Percebam como foi fácil de fazer, sem erros. Dá pra fazer um delineado aqui na rente a linha dos cílios bem fininho, ultra fino, porque olha só a precisão disso, gente. Vocês têm noção? Deixa eu mostrar um pouquinho mais próximo. Sem dúvida, a melhor caneta delineadora que eu já usei na minha vida. Eu nem ia mais além aqui, mas eu vou mostrar mais um pouquinho. Olha isso. Conseguiram ver quão fino que é? Dá pra fazer em todo o olho tranquilamente, dificilmente a gente perde o controle com esse produto, muito bom. O segundo produto que eu vou usar é essa lapiseira ultra fina na cor Teal. Olha só como é fininha, perfeita também para fazer delineados. Agora eu vou vir com a mesma canetinha na cor Teal e passar na linha d'água inferior. Na linha d'água inferior do outro lado, eu vou usar a mesma canetinha, mas na cor Violet. E tá lá, os delineadores devidamente aplicados. Não senti dificuldade para aplicar, tá? Não precisei corrigir nada, foi em uma tacada, já consegui fazer os dois. E é isso, agora eu vou voltar lá pro meu vídeo de origem. Vocês, por favor, vão lá e assistam depois de assistir esse daqui para ver o look completo, porque ainda não está completo. Beijo! Para quem ainda não assistiu o vídeo anterior, espero vocês lá. Olhos limpos, agora eu vou usar a paletinha da Shiseido, que é Essentialist Eye Palette. Essa daqui é a caixinha dela. Tudo eu mantive na caixinha para mostrar aqui para vocês, mas na verdade eu já testei. Não tudo, mas quase tudo. E essa daqui é a aparência dela. Bem pequenininha, bem slim. E eu escolhi a opção de cores número 8. Eu me lembro que quando eu vi resenha dessa paletinha, eu achei que ela fosse super grande. Porque, inclusive, eu vi pessoas usando ela como iluminador e como blush também. Mas, na verdade, gente, ela é pequenininha, ó. Deixa eu mostrar aqui o tamanho dela pra vocês terem noção. Comparar com o tamanho de um pincelzinho de esfumar. Ó, vejam só como ela é bem slim. É bom pra viajar, né? Bem travel friendly. Vou começar com a cor vermelha, essa daqui. Vou tirar o excesso assim e vou aplicar em todo o côncavo.
e um pouco aqui na parte externa. Tem uma ótima pigmentação, fácil de esfumar, excelente qualidade. Certo, agora eu vou pegar esse marrom mais escuro e vou dar profundidade no canto externo dos olhos. Sempre puxando um pouco mais pra cima. Agora eu vou vir com esse dourado e vou aplicar no centro com um pincelzinho aplicador de sombras. Tem uma boa pigmentação, é uma sombra mais cintilante, mas eu tô curiosa pra ver como que vai ficar com os dedos, vamos ver. Nossa, olha que lindo! Vou reforçar o côncavo com a sombra vermelha, com um pincelzinho marcador de côncavo. Combinação linda de cores, eu gostei muito. Vou dar mais uma espumadinha aqui com a cor mais escura no canto externo. Agora eu vou usar essa sombra mais clarinha, cintilante também. Aplicar com o dedo. Essa já é menos pigmentada que as demais. Espero que vocês consigam ver aí, porque ela é muito linda. Agora eu vou vir novamente com a sombra mais escura e vou passar na linha inferior dos cílios. Bem pigmentada essa sombra, viu? Vou esquentar um pouquinho mais a linha superior dos cílios na região externa. Curvex. De máscara de cílios, eu vou usar a Controlled Chaos Mascara Ink. Essa máscara promete volume construível, então podendo ir de um aspecto mais natural até mais dramático. Já comecei bem. Borrei tudo aqui, gente. Ainda bem que ainda não passei o corretivo. Calma lá. Agora sim vai dar certo. E, gente, ela entregou volume realmente. Olha isso, o lado com
e o lado sem a máscara. Achei belíssimo o resultado. Shiseido aí me surpreendendo. Quer dizer, não tá surpreendendo tanto, porque eu já tinha ouvido falar, já tinha pesquisado muito a respeito da marca e eu sabia que os produtos eram de qualidade. Mas a verdade é que eu tô cercada aqui de produtos de qualidade e poucos me surpreendem, poucos me agradam tanto quanto esses aqui que eu estou usando da Shiseido. Então, santa promoção. Bom, agora vamos para o corretivo, na cor 202 dessa vez. Eu vou passar um pouquinho assim, embaixo dos olhos, e espalhar com o dedo mesmo. Eu acho que todo corretivo em bastão, a melhor forma de aplicar é essa. Vou pegar um pouquinho aqui assim. E vamos ver o que fala aqui na caixinha a respeito desse produto. 24 horas de hidratação e duração, cobertura média a alta, construível e textura ultra fina. Agora do outro lado. E vou aplicar também no canto do nariz. E olha que cobertura belíssima, que textura bonita, não fica muito ressecado, também não fica tão molhado, né, iluminado, é na medida certa. Vou falar uma coisa pra vocês, é o segundo corretivo que é lançado esse ano, que me surpreende muito. O primeiro foi o da Chanel e o segundo é esse daqui. Bom, comprei também o pó matificante da Shiseido, que é o Synchro Skin Invisible Cyclus Powder. Esse daqui é a versão mate e eu estou abrindo esse produtinho agora. Esse aqui eu não testei, tá? Ele vem com esse plastiquinho protetor. Vem também com uma esponjinha, olha só que bonitinha, bem macia. E aqui ele tem um paninho bem fininho, é uma peneirinha bem fininha, então certamente esse pó vai sair numa textura ultra fina. Para aplicar esse pó eu não vou usar a esponjinha dele, apesar de parecer ser muito boa, eu normalmente não gosto de lavar as esponjinhas que vêm com os produtos, por isso eu uso outras, né? Então vou usar essa daqui da Beauty Blender, vou pressionar aqui assim. Realmente sai pouca quantidade. Normalmente, gente, eu deposito o pó no dorso da mão e pego com uma outra esponjinha para aplicar embaixo dos olhos. Esse daqui eu vou testar direto, porque realmente vem uma quantidade bem pouquinha e ele é bem fininho. Então, vamos ver como é que vai ser. Gostei. Tem um bom efeito blur. Olha só o lado sem o pó e o lado com. Dá uma matificada, mas não deixa muito, extremamente mate. Preserva uma naturalidade, disfarça imperfeições. Que pó maravilhoso. Olha, tá de parabéns, Shiseido. Para fazer o blush, eu vou usar a mesma paletinha de sombras que eu usei para fazer os olhos. Vou pegar a cor vermelha, tirar o excesso e vamos lá. Muito pigmentado, eu vou trazer para o outro lado. Por isso que é bom sempre começar no centro do rosto, né? Para conseguir esfumar as extremidades melhor. Cor bonita como blush e, obviamente, dá super certo com as cores da sombra, porque é a mesma cor que eu usei no côncavo. Então, ele é pigmentado, só que conforme a gente vai esfumando, a cor vai meio que sumindo.
Então esfuma muito, muito, muito bem. Por essa razão não tem por que se preocupar tanto. Nossa, achei que deu muito certo como blush, adorei. Vou passar aqui no nariz um pouquinho. Lindíssimo. E para o iluminador, vou pegar esse rosinha cintilante aqui. Iluminação bem sutil que ele traz, tá? Então, para quem gosta de um iluminador um pouco mais power, só essa sombrinha cintilante não resolve. Mas traz cintilância, traz um brilho bonito. Pra mim, tá suficiente. De batom, vou usar o Modern Matte na cor 518 Selfie, que é esse rosa escuro belíssimo. Eu não tenho contorno labial da Shiseido e não comprei nenhum, então eu vou usar esse daqui da Clinique, número 9, Intense Gem. E agora vamos para o batom. Esse batom, na verdade, eu não comprei na promoção, eu já tinha ele, já faz tempo que eu tenho ele, é um dos meus preferidos. Ele tem esse acabamento mate, parece um pó, parece que passou um pozinho na boca, assim, né? Bem confortável de usar. Infelizmente, ele é o único que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês a qualidade. Eu acredito que essa cor, como ela é mais fria, ela não se adequa muito bem ao restante da maquiagem. O blush é mais quente, mais avermelhado, o acabamento, né, dos meus olhos também tem essa sombra um pouco mais avermelhada. Então, eu vou trocar esse batom por um de outra marca, vou usar um vermelho aqui da MAC, porque além de mostrar os produtos e fazer as resenhas, eu também tenho como propósito mostrar looks interessantes aqui pra vocês, né? Mas eu queria muito mostrar antes a textura desse batom da Shiseido. Ok, batom removido. Agora eu vou usar o contorno labial na cor Cherry da MAC e depois o batom na cor Russian Red, também da MAC. E tá lá, agora sim temos um look. Todos os tons harmônicos entre si, tudo em sintonia. Eu adorei, esse batom da MAC é belíssimo. Aliás, vocês querem que eu faça resenha de produtos da MAC, gente? Se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários. E também quero saber de vocês, gostaram dos produtos? Gostaram do look? Se vocês gostaram, peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.